Eu queria pegar um gancho nessa questão do fornecedor, né, do parceiro externo, porque assim, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de serviço, né, que é algo extremamente customizável, mas muitas empresas acabam querendo ganhar escala, então fazem quase que uma linha de produção em série de treinamentos, né? Então, o treinamento que eu vendo para o setor de hotéis, eu vendo para o setor de previdência, eu vendo para a mineradora, eu vendo para a fábrica de chocolate. Na tua opinião, que elementos que o RH, como curador de conteúdo, como guardião da área de desenvolvimento de pessoas, né, ele deveria considerar, tentar garantir como uma garantia de qualidade mesmo, para que esses treinamentos, eles não só não sejam teóricos, mas eles tenham, de fato, um impacto real na vida das pessoas que trabalham naquela organização. Perfeito. Você me permite eu trazer a resposta com a nossa experiência do Lidera? Com certeza, acho que vai ser muito legal. Então, é um case bacana para contar para a nossa audiência. É muito legal trazer sobre isso, porque aí a gente está, nós dois, né, que juntos com nossos times, a gente construiu o Lidera, a gente tem condições aqui de trazer esse exemplo que você está me pedindo. Quando eu entrei na Brasil Prev em 2022, uma das grandes encomendas que eu tive da alta direção foi, olha, eu preciso acelerar a maturidade, o desenvolvimento dos líderes da companhia. E aí fui entender o que era essa maturidade, né? O que era essa evolução que eles precisavam. Então, começa por aí. O pedido tem que ser muito bem entendido pelo RH. O que a organização está pedindo? Então, eu estava pedindo uma evolução na maturidade dos líderes, em serem melhores líderes estratégicos do ponto de vista de negócio e melhores líderes de pessoas, do ponto de vista do gestor de pessoas, que são os temas que a gente, enquanto RH, navega para poder apoiar. Sim. Então, eu entendi que era esse o pedido. Tá, não é um pedido tão simples, porque eu estou falando de todos os níveis de liderança. Eu estou falando do supervisor, do coordenador, do gerente, superintendente. E aí, cada nível, né, tem a sua necessidade, tanto estratégica quanto gestão de pessoas. E aí, quando a gente foi buscar os parceiros e a gente conversou com várias consultorias, o que a gente buscava, né? Então, buscava, primeiro, alguém que já tinha tido pelo menos alguma experiência em algum programa parecido com esse, independente do nível de liderança, alguma consultoria que pudesse ter know-how técnico, que é muito difícil às vezes, porque muitas vezes as consultorias, e eu não falo isso com nenhum problema porque eu quero fazer essa migração, são profissionais de recursos humanos. E também eu sentia muita falta de um conteúdo mais acadêmico, mais teórico, porque assim, a gente aprende, todo mundo que estava lá como líder na Brasil Prev, inclusive a gente, né, Leandro? Todo mundo se formou, fez graduação, fez pós, que fosse, mas há muito tempo atrás. Então, a gente vê que tudo que a gente aprende lá sobre planejamento, sobre estratégia, a gente no dia a dia meio que não lembra mais, né? E então, muitos talvez não vieram de uma área de gestão também, né? Vem de formações distintas, né? Perfeito, perfeito. Dentro da RH você encontra pessoas com diferentes formações, né? Então, aí faltava um pouco essa questão também dessa teoria. Então, quando a gente foi buscar, primeiro que a gente decidiu, dentro da área de RH, junto com o meu time, olhar para uma consultoria que pudesse ter esse tipo de treinamento, experiência, e tivesse esse know-how ou ponte com alguma faculdade, universidade, enfim, que pudesse fazer esse know-how. E aí, por que a gente acabou escolhendo a LMSE, né, Leandro? E a gente disse isso muito claramente para você, porque das consultorias, a gente conversou com mais de 10 consultorias, entendeu o nosso pedido, porque eu fiz esse pedido, que eu estou dizendo aqui para vocês, para todos, né? E eu falei, olha, o que você me traz olhando para diferentes níveis de liderança, olhando para esse mix de teoria e prática, essa parte mais acadêmica que a gente, ao longo do tempo, vai esquecendo e vai deixando para trás, por formações diferentes, e que a gente pudesse trazer algo que fosse mais prática do que só teoria. Então, assim, o pedido era difícil, mas o que eu encontrei na LMSE e o que eu sempre busco nos fornecedores eu vou apresentar a proposta que você está me pedindo, não a que eu acho que você precisa, e tiro lá da prateleira e dou para você. E aí, Leandro, nas idas e vindas, e você sabe, eu não me lembro quantas vezes foi e voltou, você lembra quantas foram?
Foram 13. 13. 13. Olha isso, olha isso, pessoal, 13. Nessa, não, vai, vem, volta. E aí, o que mais me chamou a atenção na parceria com vocês foi que vocês entenderam o que a gente queria, mesmo que talvez depois pudesse falar assim, não, lá na frente talvez ela vai entender que o pedido poderia ser diferente. Mas agora eu estou entregando o que ela está me pedindo. E o que vocês entregaram foi o Lidera. O Lidera foi um pedido de ter workshops com todos os níveis de liderança, e sim, eles não podiam estar na mesma sala por níveis diferentes, então a gente dividiu. Questões de hierarquia, né, entre as pessoas, né? Perfeito, principalmente, tá? Fazendo treinamento com o meu chefe, enfim. Então a gente colocou líderes táticos e líderes estratégicos, as mesmas matérias, eu vou chamar assim, né? Os mesmos temas, mas de maneiras diferentes, de acordo com o público. Então, a LMSE trazia para a gente um know-how acadêmico, então. E outra coisa que foi muito legal também, vocês toparam, e nem sempre as consultorias topam, né? Eu não queria ficar trabalhando temas técnicos. Eu queria trabalhar toda a parte de soft skills, porque hard skills a gente busca. Agora, soft skills é o grande ponto de atenção das empresas e o grande ponto de atenção dos RHs. Eu tenho que trabalhar as soft skills, as hard skills a gente trabalha de outra forma. Então, eu falei com o Leandro e com vocês, falei, olha, eu não quero ficar falando sobre como vender melhor, como eu estabeleço melhores as minhas metas. Não, é inteligência emocional, é falar de liderança humanizada, é falar de integridade e ética, falar de diversidade. Segurança psicológica, né? Exato. Então, quando o pedido vinha daquele tema, a gente desenhou uma trilha, obviamente, para ter uma cadência e ter conexão entre os workshops. Alguns temas até a 4 mãos, né, Gi? Porque tivemos profissionais excelentes da Brasilprev também, ministrando conteúdo, né? Perfeito. E para mim, o que mais funcionou nesse programa Lidera foi a mão da consultoria da LMSE, a mão do RH, a mão do professor universitário / executivos de outras empresas que a LMSE trouxe para a gente também. Nós tivemos até executivos expatriados do Japão, lembra que veio um da Toyota, né, de Tóquio, né? Nossa, e foi assim uma das melhores, nos melhores temas que eu participei, porque eu também era participante, então realmente teve mesmo. E profissionais da empresa, como você bem trouxe. Então, se a gente vai falar de estratégia, eu vou trazer um professor de estratégia, eu vou trazer um profissional gabaritado do mercado, ou ex-executivo para falar de estratégia, e vou convidar o head de estratégia da empresa. E aí, junto com o RH, a gente senta e constrói esse conteúdo, e cada um na sua expertise. Então, isso foi riquíssimo. E outra, vocês, né, entregaram para a gente aquilo que a gente pediu. Só que durante um ano, mais ou menos, que durou o Lidera praticamente, né, Leandro, se eu não me engano, acho que foi de 9 a 12 meses. Isso, começamos em março e acho que fomos até novembro, né, se eu não me engano, de 2023, né? Perfeito. E olha, gente, a gente foi de março até novembro, quase dezembro, todo mês a gente tinha esses conteúdos. Então, para a empresa, a gente estava tirando as pessoas do seu trabalho, mas a gente estava trabalhando durante esses módulos. E isso foi a maior riqueza, porque quando vocês me entregaram a proposta, ela estava desenhada do jeito que a gente queria, mas ao longo do programa... Ela foi ganhando vida própria, né? Ela teve uma questão muito própria e a gente reconstruía, o que era mais interessante. A gente desenhou o módulo dessa forma, não, mas agora a gente acha que pode fazer dessa forma. E esta abertura que a LMSE trouxe para a gente, e esta abertura que os profissionais envolvidos, né, professores, os convidados, e mais os colaboradores da Brasilprev, em falar, não, tá bom, a gente desenhou isso, mas agora, para esse momento, dado que a gente viu no nosso último módulo e o momento da companhia, vamos desenhar dessa forma. E isso foi riquíssimo. Dá mais trabalho? Dá, porque você não tem uma coisinha pronta, um conteúdo que você vai lá, você imprime. Lembra? A gente às vezes fala, pô, mas... Muitas vezes o Leandro falava assim, Gislaine, mas eu preciso preparar a aula e eu ainda não recebi o retorno do seu time. E é verdade, ele minimamente precisava ter um controle, né, um planejamento antes. E eu também tinha que falar para o meu time, gente, a gente não pode entregar aos 45
5 do segundo tempo. Eu preciso entregar com uma certa antecedência, por mais que a gente está moldando. E aí, esta abertura dos dois lados foi riquíssima. Foi uma parceria. E que foi tão exitosa, né? Que o ano passado a gente desceu para o nível operacional, né? Exatamente. Depois de falarmos com o pessoal do nível estratégico, do tático, a gente foi falar com o pessoal do nível operacional, que foi muito bacana também, né, Gi? Criou identidade e criou um vínculo muito forte. Então, a gente estava falando a mesma mensagem, né, Leandro, para todos os públicos. E, gente, no final, tanto do Lidera quanto desse programa que acabou descendo para os funcionários, nós tivemos avaliações excelentes, nós tivemos evolução, a gente percebeu, sim, evolução na prática. Sabe como é que a gente mediu as pessoas no Lidera? Pelo NPS do líder, na pesquisa da GPTW no final do ano de 23. E houve uma melhora desse indicador. Significativa. Eu não me lembro exatamente agora, mas depois eu posso até te passar, mas teve uma melhora significativa. Então, na hora que a alta gestão, né, a alta direção viu isso, uau, e conseguiu ver na prática, não líderes 100% excelentes, cada um com seus pontos, vulnerabilidades, alguns avançaram mais que outros, que é assim a vida, mas viu evolução, viu movimento, e falar de soft skills mexeu bastante com o emocional da galera, que era o propósito que estava realmente por trás. Ou seja, esses líderes viraram grandes multiplicadores de conhecimento, né? Porque eles se tornaram, eu não sei se é muita ousadia falar, até pessoas melhores aí na questão do relacionamento entre pares, entre liderados e líderes, né? E levaram, de certa forma, de forma prática, o que eles aprenderam, né, Gi? Perfeito, principalmente a construção da confiança entre pares. Então, eles começaram a olhar para as outras áreas como parceiros, não aquela competição que todas as áreas têm. E aí dizer isso para o time. E como o time também depois estava ouvindo a mesma, né, conteúdo, obviamente, voltado para a necessidade dos colaboradores e equipe, estávamos todos falando a mesma língua. E aí, quando está todo mundo falando a mesma língua, a gente está no objetivo comum. Então, eu estou falando com o líder e com a equipe da mesma forma, só que eu estou dizendo de forma... Na verdade, assim, eu estou falando a mesma coisa, só que de formas diferentes.